A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Vamos orar e dar início ao nosso estudo bíblico. Falemos com Jesus. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio da tua presença e graça, pedindo, Deus, sabedoria, Deus, para cumprir com os propósitos santos do teu coração. Deus, nos dê sabedoria ao estudarmos a tua palavra hoje. Queremos te adorar agora, Pai, em espírito e em verdade. Te adorar, ó Deus, lutando sempre contra o pecado. Te adorar, Pai, lendo as Escrituras e te adorar também cantando louvores de adoração ao teu nome, Pai. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o grupo de louvor? Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para poder estarmos intercedendo e pedindo a Deus pela vida do nosso irmão. E como a gente sempre faz, vamos estar orando pela vida dos nossos irmãos, essas pessoas que Jesus colocou no nosso coração, para que a gente pudesse estar orando por elas. E a gente vai ler um texto que está lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu acredito que vocês sabem bastante esse versículo de cor, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que a gente possa ter o desejo no nosso coração. Nós que somos raça eleita, sacerdócio real, nós que fomos chamados por Deus, a gente possa ter no nosso coração essa coisa de proclamar as virtudes, proclamar Jesus, essas virtudes, né? Proclamar Jesus, o que Jesus fez nas nossas vidas, anunciar esse Jesus para as outras pessoas. E a gente pode anunciar de diversas formas, a gente sempre tem falado aqui, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail, falando pessoalmente, mandando uma carta, do jeito que você quiser. Ferramenta a gente tem, a gente pode fazer. Então a gente vai estar orando para que essa mensagem que a gente falar, que a gente anunciar, essa mensagem possa fazer diferença na vida dessas pessoas. Vamos estar orando, pedindo a Deus. Eu vou pedir o Wanderson para que venha aqui na frente e faça essa oração para a gente, intercedendo pela vida do nosso irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos a Deus pelo privilégio de podermos estar reunidos mais uma vez no seu santo nome, Deus. Recebe, ó Pai, todo o nosso louvor, nossa adoração, e que o Senhor nesse momento possa abençoar, ó Deus, cada irmão separou, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando e coloque no coração, ó Pai, o desejo de conhecer o Senhor, ó Deus. Gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo, então, essa noite. Muito bem, vamos começar, então. Discipulado e Crescimento da Igreja, parte 4, né? Vamos trabalhar um pouquinho aí juntos, né? Vamos aprender juntos e crescer para a glória de Deus, ok? Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: o propósito é compreender junto com todos os santos, né? A ideia não é que nenhum santo fique de fora disso. Qual que é a largura, qual que é o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede toda sabedoria, compreensão e entendimento, para que sejais então tomados de toda a plenitude de Deus, né? O Senhor não tem uma plenitudezinha para nós, o Senhor tem uma plenitudezona, uma grande plenitude para nós, né? E a ideia é que os santos, não alguns santos, mas todos os santos possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, profundidade, conhecer o amor de Jesus que excede toda compreensão e ser tomado de toda a plenitude de Cristo. Nós precisamos estar aqui na terra tomados de toda a plenitude de Cristo para que possamos glorificar o seu nome como igreja, como filhos comprados pelo sangue precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O conceito de discipulado existe desde o início de tudo, lá na criação, lá no Éden. Aí o autor de Eclesiastes ele afirma algo que é bem interessante. Ele diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Deus criou o homem com retidão, mas o homem conseguiu se envolver em astúcias. Por causa dessas muitas astúcias, então a necessidade de um discipulado profundo, um discipulado eficaz, que começa lá no Éden. E a gente vai dar uma olhadinha nisso e perceber que dentro do Éden, né, o homem já passa então por um treinamento de discipulado. Deus fez o homem reto, mas ele entrou em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, Deus é o Criador de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, 2 e 3 temos o Senhor perfeito, temos também o Éden, o ambiente perfeito, temos a comunhão com o Senhor também, uma comunhão perfeita, e o homem agora para aproveitar o perfeito do Senhor. Mas os nossos representantes iniciais não aproveitaram o perfeito do Senhor. Eles desprezaram o que era perfeito e eles buscaram algo mais. Ousaram pensar que haveria algo que fosse além desta perfeição. Eles trabalharam mais com rebeldia do que com a necessidade de conhecer mais de Deus, né? Então, lá no ambiente perfeito, né, de comunhão perfeita, o homem ele não quer viver o perfeito de Deus. Ele não aproveita o perfeito do Senhor. Então, ele entra agora nas muitas astúcias, né? Essa ambição de Adão e Eva foi passada para toda a humanidade. E assim, todos nós hoje, em algumas situações, somos tentados a pensar que exista algo melhor fora da presença de Deus, que exista algo que seja bom. Fato que comprova isso é a nossa dificuldade em nos submetermos aos decretos, nos submetermos à soberania do Senhor, tanto nos grandes acontecimentos quanto nas coisas que são menores, né? Os microeventos, os macroeventos do Senhor. A gente foi criado para a maturidade, para crescer, sermos maduros, para melhorar todos os dias. Mas isso não acontece independente do Senhor. Isso não acontece dentro dos nossos próprios esforços, né? Adão e Eva, assim como nós, optaram por fazer do jeito deles, de amadurecer do jeito deles, por tentar crescer e ser alguém do jeito deles, tendo como base eles mesmos e as suas vontades, né? Eles não gostaram do jeito do Senhor e assumiram um outro jeito, e aí viveram as astúcias, né? A palavra astúcia vem do latim astute, né? Qualidade de alguém que é astuto, claro, esperto, sagaz, inteligente, independente, sábio, de faculdade adquirida em enganar, em mentir, né? Mas a gente pergunta, onde que o homem encontrou astúcia dentro do jardim do Éden, né? Onde estava essa bendita astúcia, né? A astúcia, a gente vai perceber que ela está há muito tempo afirmando veementemente que o nosso jeito de fazer as coisas é tão bom ou melhor que o jeito do Senhor, do jeito que o Senhor planejou fazer as coisas. Nós somos teimosos, nós somos rebeldes mesmo lá dentro do Éden. A gente vai para o Éden e vamos para o Éden e tentar entender, né, e compreender e trazer algumas respostas. Olha lá, Gênesis capítulo 3. Diz assim: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha, pode ficar tranquila que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis então conhecedores do bem e sereis conhecedores do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele também comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí a gente sabe que eles vão ser expulsos do Éden, né? Mas lá no versículo 21, antes de expulsar, diz o versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, né? Dentro da sabedoria do pecado, dentro da sabedoria de terem sido alcançados agora pelo que eles pensam de independência espiritual para maturidade espiritual, o que eles conseguiram fazer no versículo 7 do capítulo 3 foi cozer folhas de figueira e cintas para si. Aí Deus olha e faz: nada bom isso, né? Isso não é bom. Aí o Senhor fez vestimento de peles para Adão e mulher e os vestiu, né? A gente sabe que a pele, ela sai de um animal, então Deus matou o primeiro animalzinho, né? E eles queriam viver de folhas cozidas, né? Folhas cozidas, costuradas, né? Preparadas, né? Com cintos, né? Mas o Senhor tinha couro para eles, né? O Senhor tinha algo melhor. Sempre é assim, né? A gente pensa ter sabedoria para viver melhor do que o planejamento de Deus. A gente age achando que pode ser melhor do que o que Deus planejou para a gente. A gente ora até contra Deus, né? Achando que a gente pode fazer melhor do que o Senhor planejou para a gente. E às vezes a gente só adora se a gente entender que Deus está fazendo o que a gente acha que é o melhor para a gente, né? A gente faz folha de figueira para nos proteger, e Deus mata o seu filho para nos proteger, né? Ao ponto de Apocalipse afirmar que o Senhor foi morto antes da fundação do mundo, né? Para pagar o preço por nós, né? Que não temos condições nenhuma de viver sem o Senhor, né? O versículo-chave do capítulo 3, então, são 3, né? Abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, né? Isso é a ideia todinha, né, de Gênesis a Malaquias, né? O homem tentando chegar ao patamar de reação através da lei, né? Mas o Senhor, versículo 21, faz o Senhor vestimento de peles para Adão e sua mulher e os veste, né? Essa é uma alusão, né, à morte do Cordeiro, Jesus aqui morto, né, para vestir aqueles que estavam nus, né, estavam sem a capacidade de viver, né, para viver porque tinham feito a opção de não levar o Senhor a sério, né? Versículo 24 diz assim: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, né? Interessante é que eles tinham um jardim gigante, um jardim plantado por Deus, e eles podiam comer de todas as árvores que tinham ali no jardim do Éden e até comer da árvore da vida. Mas quando aquela árvorezinha da morte é plantada ali no Éden, eles criam uma curiosidade tão gigante que eles não querem saber da árvore da vida, eles querem saber da árvore da morte, né? Desde dentro do Éden, o homem está caçando morte, né? Caçando confusão e caçando astúcia, né? Para se enrolar e viver de acordo com as suas vaidades e viver de acordo com aquilo que ele acha tão importante para si, mas que não é importante para a sua vida espiritual. Eles foram expulsos agora do jardim do Éden para que não tivessem acesso ainda à árvore da vida, porque eram muito imaturos, né, para consumir da árvore da vida. Por que eles foram expulsos do Éden? Foram expulsos exatamente para não comer da árvore da vida, né? Aí até uma brincadeira, né? O certo não era terem feito um chazinho de árvore da vida, né, e tomarem o chazinho de árvore da vida e agora poderem melhorar? Essa é só uma brincadeira, né? Porque, na verdade, eles precisavam se comportar como filhos
daquele Deus, como dependentes daquele Deus, com uma visão espiritual mais ampla deste Deus Todo-Poderoso, que é muito maior do que eles, né? Por que o Senhor agora tem que condescender, né? Por que o Senhor tem que descer, estar com eles para que eles se convertam, né? É isso que a gente vai estudar um pouquinho, né? O que foi prometido para eles? Gênesis 3, o Senhor disse Deus à serpente: visto que os fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então a gente vai aprendendo aqui que o Senhor viu a amizade que o homem tinha com a carnalidade, e agora o homem precisa refazer a amizade com o Senhor e desfazer a amizade que ele tem com facilidade com o legado da serpente. Né? O homem perde a imagodeia aqui no sentido espiritual e ele passa a se alegrar com a imago-serpente, né? Ele gosta da serpente, ele gosta daquilo que é a facilidade da terra, ele gosta daquilo que é a facilidade do mundo, né? Então ele tem que desfazer essa amizade com o mundo e fazer uma amizade séria com Deus, né? Isso é um processo lento e demorado, por isso o homem é colocado num campo de treinamento chamado o Éden. Fora do Éden ele tem dois espaços, né? Ele tem Gênesis 4 até Malaquias, capítulo 4 também, né? Gênesis 4 a Malaquias 4, e ali ele vai aprender sobre a lei e a tentativa de voltar para casa através da obediência. Aí ele tem depois Mateus até Apocalipse, né? Onde ele não vive mais de lei, mas ele vive de perdão, a graça, né? E a vitória do Cordeiro, né? Dá para ele a possibilidade de viver em obediência, lutando agora contra a sua carne, lutando para estabelecer, né, no seu coração a vontade de Deus, né? Agora é graça e a vitória do Cordeiro. Jesus venceu, Jesus pisou a cabeça da serpente de dentro do Éden e nos deixa agora o privilégio de vencermos diariamente através disso que a gente está estudando, chamado discipulado, né? Nós estamos sendo discipulados, né, para poder voltar para casa, porque a gente precisa desfazer essa amizade que a gente tem com o mundo, né? Essa amizade que a gente tem com a vaidade, esse desespero que a gente tem com o mundo, né? Então esse é o nosso treinamento, né? Desfazer essa amizade que a gente tem facilidade de ter com o mundo, né? Mesmo se a gente fosse Adão e Eva, a gente gostaria mais do mundo, parece que a gente gosta mais do mundo do que do Senhor, né? Isso precisa sair da nossa existência, isso precisa deixar, né, a nossa mentalidade, né? De Gênesis a Malaquias, Gênesis 4 a Malaquias 4, o homem luta, mas ele descobre que ele gosta mesmo do mundo. Em Mateus Apocalipse, Jesus vence, o homem descobre que ele gosta também do mundo, né? O mundo chama muito a atenção dele, então, através do discipulado, ele vai abrir mão da amizade com o mundo, né? O ponto de Tiago 4,4, né? A gente está falando de Gênesis 4, Malaquias 4, Tiago 4,4, né? Quem quiser ser amigo do mundo não é discípulo, constitui-se em inimigo de Deus, né? O discípulo tem que ser amigo de Deus. O discípulo tem que entender o privilégio que o Senhor deu para ele, como diz lá em João capítulo 15, acho que o 15:16, o 15:15, né? Já não vos chamo de servos, mas eu vos tenho chamado de amigos, né? E a ideia do discipulado é o Senhor refazer conosco a amizade que ele tinha com Adão e Eva lá dentro do Éden, para a gente viver o discipulado de maneira alegre, né? De Mateus Apocalipse, a gente viver de maneira alegre. Não, o que eu gosto mesmo é de Jesus e o mundo está fora, né? Mas isso é discipulado. Discipulado é arrancar o mundo da gente. Discipulado é arrancar o amor e o prazer que a gente tem pelo mundo, né? Arrancar essas astúcias que existem dentro do coração de todo cristão, né? Então isso é discipulado. É adorar em espírito e em verdade, né? Em espírito, combatendo a carne, né? A carne, ela é cheia de vontades em relação ao mundo. Em verdade, lendo a Bíblia, conhecendo então aquilo que está escrito, né? João capítulo 8, versículo 32 diz assim: conhecereis a verdade, e ela é quem liberta. Liberta o quê? Liberta do mundanismo, liberta do secularismo, liberta do positivismo. João 17:17 também diz: santifica-os na verdade, discipula-os na verdade. A palavra é a verdade contra a mentira de que o mundo tem algo importante para nos dar de presente, né? Então, olha só, a gente tem aí a Trindade, né? A gente tem a Trindade, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, né? Aí a gente vê o Pai lá na região celestial, né? O grande amigo verdadeiro que a gente tem.
acessando o nosso coração através do Filho, né? Ele traz a realidade espiritual através de Jesus para a gente, e o Espírito Santo aí aplicando essas verdades, aplicando e explicando as verdades espirituais para a gente através de Jesus, né? O Pai é o Filho é o Pai, e eu agora contemplo isso, observo isso, motivado e explicado, né? E treinado pelo Espírito Santo. Esse é o discipulado, né? O Pai me amou de tal maneira que se tornou o Filho agora me ensina como ser filho, como ser o novo Adão, né? Jesus é o novo Adão. O Espírito Santo nos faz olhar para Jesus com admiração, com contemplação, e entender que agora o que Jesus trouxe para nós é espiritualizar a nossa vida, para que enquanto estivermos aqui nessa vida transitória, nós possamos entender o que já foi feito por nós na cruz do Calvário. A gente tem uma realidade espiritual, Jesus vence na cruz, cumpre todas as profecias, faz o transporte espiritual já de volta para o Éden, né? Nos dá de presente a árvore da vida agora acessível para a gente comer da árvore da vida, né? E ser curado do pecado. Tudo é feito em Jesus, a conta é paga, o diabo é vencido na cruz do Calvário, o perdão é dado de graça para a gente, e isso é discipulado. O Espírito Santo vai aplicando a realidade do Pai e do Filho para mim, em mim, para que agora eu possa viver na dimensão de gratidão, na dimensão de adoração, na dimensão de me entender, né, um ser glorificado indo para casa, né? Isso é a conspiração divina a nosso favor, a conspiração divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um só, para mim, para que eu possa contemplar a realidade espiritual e viver ainda na realidade transitória com a consciência da realidade espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 6, ele fala assim, né? Ele ensina para a gente, né, que nós estamos assentados agora na realidade espiritual, né, para contemplar aquilo que foi feito e viver aquilo que foi feito, né, pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Dá uma olhadinha ainda nesse texto aí, né? O eu sou do Antigo Testamento, né? De Gênesis a Malaquias, agora se torna o eu sou do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, né? E eu agora contemplo isso, né? E descubro que o eu sou é um só, né? O eu sou de João, Jesus poderia dizer assim: o eu sou de João sou eu, o eu sou da Bíblia sou eu, né? Jesus é o eu sou da Bíblia, e ele diz isso em João, ele afirma isso em João, né? Então a gente contempla agora, a Trindade me faz entender que Jesus é o onipotente, Jesus é o onisciente, Jesus está comigo para não deixar que novamente eu faça como o meu representante Adão, né? O troque, né, por qualquer coisa. E eu tenho que lembrar que eu tenho facilidade de trocá-lo por qualquer moedinha de prata, por qualquer moedinha de ouro, né? Eu gosto deste mundo, né? Eu tenho dificuldade de gostar do Senhor e eu preciso ser treinado para voltar para casa, porque senão eu faria de novo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, né? Deixar o Senhor de lado, né? E comer do fruto proibido. Está em mim, está na minha carne, né? E eu estou agora sendo treinado para não fazer mais isso, né? Estou sendo treinado para não repetir, né, a façanha do meu pai Adão, não repetir a façanha da mamãe Eva, né, de não olhar para o Senhor com gratidão, não desenvolver os privilégios da comunhão com Ele, né? E a gente tem a facilidade de trocar o Senhor por coisas dessa terra, né? E não comer da árvore da vida, que é o nosso privilégio, né? Se a gente começar a pensar, né, a árvore da vida é o nosso privilégio e a gente pode ser curado, em João 8,32, né, enquanto a gente vai consumindo, né, porções expressivas, né, da árvore da vida para viver para a glória do Senhor e não comer do fruto proibido, né, como Adão e Eva fizeram, né. Mas vamos caminhar. Como é que a gente quebra as astúcias, né? Como que o Senhor quebra as nossas astúcias, né? Antigo e Novo Testamento, sendo a sua revelação, nos posiciona agora como adoradores diante da sua vitória. Mas como que ele aplica isso no nosso coração? O Pai se torna filho, condescende, desce, se torna o nosso modelo, requer a nossa imitação, requer o nosso reconhecimento e nos manda, nos ordena olhar para cima enquanto a gente está com os pés fincados nessa terra, né? Então a gente está com os pés na terra, mas o nosso olhar está lá em cima, é como se a gente estivesse até de cabeça para baixo, né? Agora com as raízes, né, grudadas e coladas na eternidade, não mais na transitoriedade. Isso é o nosso discipulado. O Senhor quer que o espiritual se tornou
carnal para que o carnal se torne espiritual, né? Esse é o desenvolvimento da Trindade, né? A gente olha através do Espírito Santo, né? E o Senhor requer que o nosso modelo agora seja espiritual e não mais carnal. Isso é discipulado, né? Quebrar as astúcias, né? Vamos parafrasear o primeiro texto que a gente leu, Eclesiastes 7, segundo texto, né? Eclesiastes 7, 29, né? Deus fez o homem reto, mas o homem entrou em muitas astúcias, né? Vamos pensar nesse texto assim, olha, Jesus fez o homem reto, mas vai treiná-lo para sair das muitas astúcias. Isso é discipulado. Parafraseando Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, apontando para o discipulado, para o treinamento constante diário que Jesus vai fazer conosco, né, depois de nos ter salvo nele. Jesus refez o homem reto, mas vai treiná-lo para sair das suas muitas astúcias, né? A gente ainda tem o coração carregado de depravação total, a gente é dependente de homens, a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito, a gente ora ordenando que Deus faça as coisas do nosso jeito, né? A gente acaba agindo, né, com uma indignação diária contra Deus, porque Ele está fazendo as coisas do jeito dele, e às vezes o jeito que Ele faz as coisas não agrada o nosso coração, então a gente ora contra Ele, a gente briga contra Ele, a gente faz cara feia para Ele, a gente tenta castigá-lo, né, para que Ele obedeça aos nossos padrões, a gente ora de madrugada, a gente faz campanha de oração, a gente planta bananeira para posicionar Deus a nosso favor do jeito que a gente planejou, né? A Torre de Babel ela é bem isso, né? Em Gênesis 11, o homem levanta uma torre gigante, ele quer chegar ao céu para tornar o nome dele conhecido na terra. É igualzinho a gente mesmo, irmãos. É por isso que o Senhor trata o nosso coração, Ele treina o nosso coração, Ele vai desentubando a gente deste mundo perverso para a gente olhar para a eternidade com prazer. A gente ainda não olha para a eternidade com prazer, e a prova disso é que quando alguém está passando muito perto da morte, a gente ora desesperadamente para que essa pessoa não morra, porque a gente não entende que a eternidade é o melhor lugar para viver ainda. A gente ainda tem problemas profundos, né, com o discipulado. A gente tem os mesmos problemas profundos que Adão e Eva tinham contra o Senhor, tinha com o Senhor, ao ponto de não se submeterem, ao ponto de não obedecerem. A gente é muito parecido com Adão e Eva, a gente ainda está vivendo as nossas muitas astúcias. Mas Jesus pagou o preço, né, por nós, né, nos tornando justos, santos, né, de novo, justificados, para tirar de nós as nossas muitas astúcias, né? O primeiro passo de Jesus, né, é nos vestir de cordeiro, tirar as nossas folhas de figueira, arrancar as nossas folhas de figueira, a nossa dependência da nossa criatividade, nos cobrir com o seu sangue precioso e agora nos treinar, nos discipular para arrancar da gente também as nossas muitas astúcias. Seja bem-vindo ao discipulado, Deus está arrancando de você as tuas muitas astúcias. Isso é bem interessante porque Ele está fazendo o mesmo com todo cristão, ao ponto de Hebreus capítulo 12 falar que Ele pega o chicote e vai chicotear todo filho que Ele recebe. Todo filho que Ele compra com seu sangue precioso, Ele usa o chicotão, né? E esse chicotão ele caminha em uns 80, 90, 100 anos, né, na vida da gente, né? Então quando você tiver com seus 85 anos, você vai estar bem melhor do que hoje. Eu tenho 50, então eu tenho mais 35 anos aí de chicote aí para começar a melhorar, porque eu sou carregado de muitas astúcias, né? Mariana, participe. Missionário Alcino colocou. Qual Alcino está aí? Em Tiago 4,4 diz: Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Quando o Espírito Santo nos enche, damos conta de que as atrações sedutoras do mundo são sozinhas substitutos baratos em comparação com o que Deus nos oferece. Precisamos saber que estar com Deus é o melhor lugar para estar. E esse é o discipulado. E nosso irmão missionário Alcino acabou resumindo, né, o estudo, então vamos orar, encerrando. Esse é o discipulado, irmãos, esse é o discipulado. Quando é que a gente vai deixar de gostar do mundo e gostar do céu? Porque a gente já percebeu que quando alguém está internado lá, quase morrendo, a gente fica desesperado e não quer que a pessoa morra, mesmo ela sendo eleito santo, né? Por isso, a Bíblia fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? E aí não que a gente não se preocupe com pessoas, não que a gente não ame as pessoas, né? Mas a nossa casa nem aqui,
O Senhor está nos ensinando, conforme o texto de Tiago 4,4, né? Não sabeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus, é inimizade contra Deus, né? O Senhor nos justificou, nos santifica por causa da glorificação. A gente, entre a justificação e a glorificação, os dois momentos mais importantes da vida do cristão, justificação e glorificação, tem a santificação, que é o intervalo, que é viver na gratidão pelo que foi feito e a gratidão por onde a gente está indo. Então, a gente está aprendendo, eu estou aprendendo, você está aprendendo, a gente está em discipulado do Senhor Jesus Cristo, Ele está treinando a gente. Né? Ele refaz a gente na retidão, mas vai treinar a gente para que a gente abandone as muitas astúcias. Né? O texto que a gente leu de João 17, né? Diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? A gente tem uma casa para morar e nós não estamos em casa ainda, né? E embora às vezes a gente acredite estar em casa, né? A gente foi expulso de casa por causa do excesso de astúcia, né? Então a gente não pode se acostumar com o nosso exílio, nosso ambiente de treinamento. A gente está voltando para casa, então nossa casa verdadeira é melhor que isso aqui, né? O resumo de Alcino aí é isso, né? Deus abençoe o Alcino aí, que a gente possa sempre olhar para a eternidade como nossa casa e usar a transitoriedade como ambiente, né? De não gostar da transitoriedade, não gostar do mundo, não gostar das coisas do mundo, não ser amante das coisas do mundo, mas viver no mundo com o coração no céu, né? Esse treinamento para tirar a astúcia, entender que o melhor da vida é o Senhor, se chama discipulado. Por isso temos afirmado que o discipulado consiste em compreender com todos os santos, não são alguns santos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e também a profundidade, como que é o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como é que a gente vai ser tomado de toda a plenitude de Deus, né? Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18. Né? Esse é o discipulado. O que o Senhor fez, né? Quem Ele é, quem nós somos e o que a gente tem condições de fazer contra o Senhor. Nós somos depravados demais da conta, né? O melhor cristão, né? Ele é extremamente depravado, ele é extremamente orgulhoso, extremamente egoísta, vaidoso, né? Então, a gente está combatendo a carne. Se a gente esquecer quem nós podemos ser, se a gente não estiver completamente alicerçado no Senhor, a gente vai pecar contra o Senhor. Eu gosto de Eclesiastes capítulo 2, porque ele diz que as nossas posses sem o Senhor são vaidade, a nossa sabedoria sem o Senhor é vaidade, o nosso trabalho, né, para amadurecer sem o Senhor é vaidade. A gente tem que posicionar Cristo como a nossa lente em tudo que a gente fizer, para que a gente não viva a vaidade, e sim a gente viva a verdade. Então, é um processo, né? A santificação, a conscientização é um processo. Mas a primeira conscientização que eu preciso ter muito bem firmado no meu coração é a justificação, aquilo que já foi feito na cruz do Calvário, né? Os meus pecados foram perdoados, as minhas culpas foram tiradas, Satanás foi vencido ali na cruz do Calvário, os demônios foram vencidos ali na cruz do Calvário, né? Mas ainda sobra uma luta que Adão e Eva fracassaram, a luta contra a carne, a luta contra a vaidade, contra as muitas astúcias que eu tenho e que eu preciso combater e vencer. Eu ainda tenho as muitas astúcias, né? E o Senhor agora está me treinando para eu ser pleno, né? Para eu ter consciência daquilo que foi feito, entender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, eu conhecer o amor maravilhoso de Jesus, que vai acima de qualquer compreensão normal de amor. Como é que Deus, sendo Deus, né, Ele se torna homem, vem me amar para me discipular e me treinar para levar para casa? Olha o resumo. Deus, sendo Deus, se torna homem, Deus se torna Jesus, vem me amar, né, se relacionar comigo, morrer na cruz do Calvário, perdoar os meus pecados, vencer os meus inimigos, né, e vem treinar o meu coração para me levar de volta para casa, porque Ele sente falta do relacionamento do Éden. O pai sente falta do relacionamento do Éden. Então o filho, ele precisa se realizar no amor do pai para ele sentir necessidade do pai, mais necessidade que ele tenha de qualquer coisa que dê referência de estabilidade emocional ou espiritual para ele aqui na terra, ainda que seja pai, ainda que seja esposa, ainda que seja filho, ainda que seja bens, posses, sabedoria. O Senhor quer arrancar tudo isso da gente, quer que a gente devolva tudo isso no altar dele, para que a gente use o que ele emprestou para nós, para a glória do seu nome, né? A gente só está autorizado a usar as nossas posses, a sabedoria, o nosso trabalho, quando a gente devolve isso tudo para ele.
como Abraão fez. Devolveu Isaac lá no Monte Moriá e aí então estava autorizado a usar Isaac. Você não está nem autorizado a usar da sua sabedoria, do seu trabalho, do seu dinheiro, de suas posses, se você ainda não devolveu isso tudo para o Senhor. A gente está usando como ladrão. Agora a gente usa como filho quando a gente devolve. Então, se você não devolveu suas posses, se você não devolveu sua família, se você não devolveu seu trabalho, seu lazer, sua escola, sua casa, etc, etc e tal, você não deve nem chegar perto mais que você está usando sem autoridade nenhuma. Viu o que é um discipulado? Como que a gente vai aprendendo, a lidar com as coisas através do discipulado da graça de Deus? É um treinamento, meu irmão. E nós estamos no treinamento. Como eu disse, quando a gente tiver com 85 anos, a gente começa a ficar bom. Até lá, vamos aprendendo, Mas vamos fazer a nossa parte de nos aprofundarmos, no amor de Deus, para que sejamos tomados da plenitude de Cristo. O projeto é para todos os santos, Todos os eleitos, todos os vocacionados e todos os chamados por Deus para melhorar a sua vida espiritual, ok? É essa plenitude do Senhor aplicada em nossos corações que nos levará a sermos satisfeitos, gratos e motivados na caminhada cristã. Discipulado, a ação transformadora para pessoa, indivíduo. No estudo anterior, nós vimos que o discipulado está relacionado a uma atitude individual de obediência a Jesus, uma obediência que se aprofunda diariamente naquilo que está escrito sobre Jesus e que nos faz, então, gradativamente entender que as coisas melhores estão em Jesus. Vai lembrar de novo a história de jovem rico que ainda pensava que o melhor era aquilo que ele tinha, a sua riqueza, lá em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao 30. Esse aprofundamento, no entanto, não é adquirido com base nos treinamentos dos outros, ainda que nos sirvam de testemunho, uma história para a gente observar. Nem também pode estar vinculado a outra pessoa, ainda que a comunhão dos santos seja algo extremamente importante. Isto é, um tratamento individual de Cristo com o seu discípulo, onde coisas individuais e particulares serão tratadas com base na leitura bíblica. Então, a gente está num tratamento individual. Se você olha Mateus capítulo 6, o Senhor convida para uma individualidade. O Senhor tem interesse em filhos e trata cada um dos seus filhos individualmente. Isso é bem interessante para nós entendermos que o Senhor tem prazer em ministrar individualmente aos nossos corações através da nossa vida particular com Ele. Então vale a pena cada um individualmente manter a sua lâmpada cheia de azeite enquanto espera a volta de Jesus Cristo. Ninguém vive de carona da espiritualidade do pai, da mãe, do irmão, do namorado, da esposa e etc. Cada um precisa ter a sua vida individual. Os filhos não serão salvos porque os pais têm vida espiritual, os pais têm vida devocional, os filhos precisam ter vida devocional também. Os maridos não serão salvos pelas suas esposas porque elas têm vida devocional. Os maridos precisam ter vida devocional também. As esposas precisam ter vida devocional. Se você prestar atenção, das 10 virgens que estavam lá, Mateus 25, somente 5 estavam com a vida devocional em dia. E aí, quando Jesus voltou, elas, claro, entraram para a festa do noivo. As outras não estavam com a vida espiritual em dia e não puderam participar da vida eterna. Então, olha só, irmãos, isso não é nenhuma ameaça, isso é um desafio. A gente precisa estar bem na nossa vida devocional, a gente precisa estar bem com Jesus, estar sendo treinado com as Escrituras. Isso é individual. É interessante a gente lembrar do nosso privilégio da comunhão, Lembrar que lá no Éden, o Senhor Jesus passava todo final de tarde para bater um papo com Adão e Eva. E teve um dia que eles não queriam um bate-papo com Jesus, porque eles entenderam que eles podiam ser maduros sem Jesus. Não tem maturidade sem Jesus. Não existe vida espiritual e vida cristã sem Cristo diariamente. A gente precisa de Jesus, a gente precisa compreender as dimensões do amor dele, compreender a largura, o comprimento, a profundidade, a dimensão do amor de Cristo, e a gente precisa ser tomado de plenitude. Ser tomado de plenitude é entender aquilo que foi feito, é entender que a gente está indo para casa, é entender a amizade de Jesus para conosco, tá bom? Por esse motivo, o autor da Carta aos Hebreus afirma, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma em espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos
do coração. A gente precisa de palavra de Deus diariamente, porque diariamente a gente precisa treinar o nosso discipulado, vivenciar o nosso discipulado nos lares, vivenciar o nosso discipulado no trabalho, né? A gente está sem escola por enquanto, mas vivenciar o nosso discipulado na escola, no dia a dia, a maneira como nós falamos, a maneira como nós sentimos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós postamos, né? Ela tem relação profunda da gente estar vivendo para a glória de Deus de maneira discernida pela a palavra de Deus, né? A gente precisa ser direcionado, guiado pela palavra escrita de Deus, né? Então somente pela palavra escrita do Senhor. Não há criatura que não seja manifesta sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Então, como é que ele fala conosco? Como é que ele treina o coração da gente? Através da leitura da Bíblia, irmãos. Através da leitura da Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia e passar o mínimo tempo possível longe de não lermos as Escrituras, porque ela é terapia contra a solidão, contra a raiva, contra para melhorar o casamento, contra pessoas que têm vícios, né? Ela ajuda contra a estagnação espiritual. Ela é perfeita, né, para nos afastar da pornografia, nos capacita por evangelismo pessoal e nos ensina a vivermos o discipulado, ok? O Senhor irá tratar cada um dos seus discípulos individualmente usando sua palavra, o qual vai penetrar nos nossos corações, então vai promover o crescimento que for necessário. Não existe mensagem que não seja para um cristão individualmente. A facilidade com que olhamos para as fraquezas e limitações dos outros no sentido de apontar seus erros nos faz pensar que o estudo de hoje, ou o sermão de domingo, né, a gente pensando, né, foi para fulano de tal, para determinado membro da igreja. No entanto, o caminho do discipulado nos ensina que toda a palavra do Senhor é útil para mim, para o meu ensino, para a minha repreensão, para a minha correção, para a minha educação na justiça, a fim de que eu, né, o homem do Senhor, seja então perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? É interessante a gente olhar assim, né? A gente não faz aquele negócio assim, fulano que deveria estar ouvindo essa palavra, ciclano que precisava estar ouvindo essa palavra. Não, eu preciso dessa palavra, né? Então eu preciso. Então quando eu vou ler a Bíblia, eu estou lendo a carta amorosa de um Deus que se preocupa com a minha maturidade espiritual, que se preocupa com o meu crescimento espiritual, né? Então eu preciso ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia e falar assim, Deus, fala comigo, né? Trata o meu coração, né, na leitura devocional que eu vou fazer agora, né? Porque toda a Escritura é útil para o meu ensino, é útil para me repreender, é útil para me educar, a fim de que eu seja perfeitamente habilitado para todo o projeto que Deus preparou para mim de antemão lá na eternidade, né? Como é que eu vou ser útil na minha família? Como é que eu vou ser útil no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança? Como é que eu vou ser útil, né? Adorador, né? Onde o Senhor tem me plantado, né? Através de vida com Deus, através de vida devocional, através de joelho prostrado diante do Senhor, né? O verdadeiro evangelismo, ele acontece primeiro na vida do evangelizador, quando ele tem comunhão com o Senhor, né? Senão ele não acontece, senão ele é um fracassado, né? Eu vivo em astúcias e preciso ser treinado a sair e abandonar as minhas astúcias. Quando a gente entende esse treinamento, a gente se torna pronto para ajudar e não para massacrar ninguém. Nesse sentido, o discipulado individual, particular, ele ganha abrangência na comunhão dos santos, né? Aí sim eu entro na comunhão dos santos para me tornar útil, né? Quem ama Jesus ama ler a Bíblia, quem ama Jesus ama a igreja, quem ama a igreja tem seus dons e ministérios ali e tem comunhão com os santos, né? E vai também cuidar dos outros, né? Se você ama Jesus, você é leitor de Bíblia. Se você ama Jesus, você ama leitor de Bíblia, você ama a igreja, deve estar morrendo de saudade da igreja, né, para desenvolver seus trabalhos dentro da igreja, adorar o Senhor em espírito e verdade, adorar o Senhor também dentro da igreja, né? Desenvolver seu ministério junto com os seus irmãos na fé, né? Cuidar de irmãos da fé e proclamar o evangelho, né? Mas isso acontece com quem ama Jesus, né? Então a gente está dentro do treinamento individual, né? Estou abandonando as minhas astúcias no Senhor, estou amadurecendo, crescendo para eu desenvolver meu ministério no meio de pessoas, né? Não há como desenvolver ministério no meio de pessoas se você não está, né, com o Senhor individualmente. E se o Senhor não está com você individualmente, então vai ser bem fracassado todas as outras coisas. Quem ama Jesus, irmãos, lê a Bíblia. Você vai dizer, eu amo Jesus, mas eu não leio a Bíblia, eu oro. Você é um mentirosinho.
Mas pode mudar, pode mudar. Quem ama Jesus tem que ler a Bíblia, irmãos. Quem ama Jesus tem vida devocional, porque ele tem necessidade de ouvir Jesus falando com ele. Ele tem necessidade de conhecer mais, de entender, de compreender mais, porque as Escrituras é útil para o treinamento dele, é útil para a maturidade dele, né? Então ele vai ler a Bíblia. Então, ama Jesus? Amo. Está lendo a Bíblia? Estou. Então você ama mesmo. Está lendo quantos capítulos? Estou lendo 2 capítulos, 3 capítulos. Eu vou desafiar você, no mínimo, ler 3 capítulos por dia, né? E todos os dias, né? Tem até uma pesquisa, né, chamada assim, como estamos interagindo com a Bíblia, né? Quem lê a Bíblia só uma vez por semana, quem lê a Bíblia 2 vezes por semana, quem lê a Bíblia 3 vezes por semana, começa a ficar bom. Quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, tá bom, né? E aí as coisas começam a melhorar, né, na vida da mente da pessoa. A gente é psicossomático, mente e corpo, né? A gente se torna aquilo que a gente conhece. A gente não é aquilo que a gente não conhece, né? Nós não vivemos a onipotência de Jesus se nós não entendermos que Ele é todo-poderoso e é o único poderoso. O Senhor Jesus Cristo é o único poderoso da história do universo, né? Não há poder como o dele, não há poder concorrente a ele, ele não tem adversário contra ele, ele é o único poderoso, né? Ele também é o dono da história, foi ele quem escreveu a história. Quem é que mandou as crises que a gente passa pela humanidade aí? Jesus. Para quê? Para treinar o nosso coração, para a gente agarrar nele, para a gente ser discipulado por ele, para a gente ter confiança nele, para a gente descansar nele, para a gente ter perseverança nele, para a gente ser realizado nele, né? A nossa realização é Jesus Cristo, né? Satisfação é ter a Cristo no coração. Não tem prazer maior do que Jesus. Então, o discipulado a gente vai aprender isso, né? Ok? Vamos caminhar? Mas voltando a pensar no caráter individual do discipulado, vamos analisar as palavras do nosso amigo Dietrich Bonhoeffer, né, em seu livro Discipulado, que diz respeito ao discipulado individual, né? Ser o indivíduo não é uma escolha própria. Foi Cristo que faz daquele que foi chamado um indivíduo, né? Cada qual é chamado individualmente, é chamado sozinho, e sozinho deve seguir esse caminho, né? Com medo da solidão, o ser humano procura proteção junto de pessoas, junto de coisas que o rodeiam, né? De repente, dá-se conta de suas responsabilidades e apega-se a elas, procura tornar a sua decisão, tentando esconder-se em suas obrigações, porque não quer se confrontar sozinho com Jesus. Ele não quer ter de decidir olhando fixamente para ele. Mas nesse momento não tem pai, não tem mãe, não tem esposa, não tem filhos, não tem povo, não tem história. Ninguém, nem história, pode ocultar aquele que foi chamado. Cristo quer que ele esteja individual, que não veja ninguém exceto Jesus, né? E é por isso que é interessante a gente pensar no discipulado individual. A gente tem texto bíblico para a gente meditar nesse sentido, nem que Jesus chama a gente e fala assim: olha, não quero Isaac, não quero esposa, não quero trabalho, não quero posses, não quero dinheiro, não quero nada. Ou é nós dois. É nós dois, né? Então você devolva tudo ao Senhor, depois a gente vê se a gente empresta alguma coisa para você usar, né? Mas eu quero você, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, né? Mariana. Cosma colocou: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Texto de Efésios capítulo 6, né? Esse texto dá um nó interessante, né? Porque a nossa briga, né, é contra a ignorância espiritual, e o contexto de Efésios estava falando da ignorância espiritual de Diana dos Efésios, né? A Mulher Maravilha dos tempos antigos, né? Onde as pessoas pregavam, né, uma paz, uma espiritualidade que estava relacionada a Diana. E a igreja de Éfeso estava lutando contra isso espiritualmente, né? Então, contra os falsos pregadores, né? Contra aqueles que querem produzir uma espiritualidade no reino celestial sem ter Jesus como base, como estrutura para isso, né? Esse texto ele tem contexto, né? E vale sempre a gente entender que eles precisavam se revestir de toda a armadura, né? A armadura do discipulado, né?
Estava aqui, ó. Convicção da salvação, né? Evangelho da paz, né? Escudo da fé, com o qual a gente apaga todos os dardos inflamados do maligno, né? E o maligno, nesse contexto, eram os pregadores de Diana, né? Eram os defensores de Diana, e a fé era a consciência naquilo que tinha sido feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Mas esse aí é um texto bom para a gente estudar bastante ele, né? Trabalhar todo o contexto de Efésios capítulo 6, que explica essa situação, né? A nossa briga, desde que Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário, é contra os falsos pregadores, né? Os adversários da verdade que pregam a vaidade, ou que pregam alguma coisa muito parecida, né, com aquilo que foi pregado lá no Éden, né? Muito parecido com a verdade, mas não é a verdade. O texto de Lucas 14 mostra Jesus chamando seus discípulos para deixarem aquilo que estavam acostumados e que constituía a base para suas vidas, né? Grandes multidões, Lucas 14, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, olha o desafio de Jesus, né? Quer vir após mim? Se alguém quer, venha a mim, e não aborrece seu pai, não aborrece sua mãe, sua esposa, seus filhos, irmãos e irmãs, não aborrece a própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? O que a gente tem que abandonar para ser discípulo de Jesus? Jesus diz assim, olha, você precisa abandonar seu pai, cara. Você precisa abandonar sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs. Precisa abandonar até a si mesmo. Senão você não pode ser meu discípulo. Qualquer que não assumir a cruz, né, ministério, né, morrer, né, e vir após mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor está chamando a gente para uma morte espiritual, uma morte carnal, né, e para viver uma vida espiritual. E Ele requer tudo da gente. O seu pai não pode ser mais importante que Jesus. Você precisa consagrar seu pai para você ter pai de novo. A sua mãe não pode ser mais importante que Jesus, né? Ninguém pode ser mais importante que Jesus. Sua esposa não pode ser mais importante que Jesus. Seus filhos não podem ser mais importante que Jesus. Seus irmãos não podem ser mais importante que Jesus. Suas irmãs não podem ser mais importante que Jesus. E nem a sua própria vida não pode ser mais importante que Jesus. E se você não tiver ministério, você não entende nada de ser discípulo de Jesus. Jesus está ordenando para que possamos viver para a glória dele. Então, acabou a gente, né? Ou eu devolvo tudo que eu tenho, toda a minha estabilidade emocional, minha estabilidade familiar, eclesiástica, social, ou eu devolvo tudo para Jesus, ou eu não sei o que é ser discípulo dele. Ou eu me coloco à disposição dele para dizer assim, Senhor, eu quero carregar a tua cruz, né? Eu quero assumir a minha cruz, né? Eu quero morrer para a glória do teu nome, eu quero viver para a glória do teu nome, né? Como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Já não é mais agora a gente que vive, mas é Cristo que vive em nós, né? Esse agora viver que a gente traz na carne, a gente vive para a glória de Jesus, né? Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, né? Não é uma vida mais para mim, mas ele está falando agora de uma vida para Jesus, né? Então, não pode ter pai, não pode ter mãe, não pode ter mulher, filho, irmão, irmã, nem a vida da gente, né? Não tem vida de discípulo sem cruz. E a cruz ela tem relação profunda com morte, né? Tem relação profunda com ministério, tem relação profunda com graça, né? Então, a gente agora é de Jesus, né? Caminha para a glória de Jesus, né? A gente está na terra, mas a gente está com os olhos fixos no Éden, na casa, né? Com os olhos fixos na Nova Jerusalém, né? No paraíso, né? Paraíso, lugar de contato com Jesus, ambiente de crescimento, de maturidade espiritual com Jesus Cristo. Quem que não quer uma família feliz? Quem que lhe dê segurança? Quem é que não quer uma vida tranquila, uma vida estabilizada, inclusive uma vida financeiramente estabilizada? Quem é que não quer bons amigos? Quem é que não quer uma religiosidade que supra todos os seus anseios? No entanto, na vida do discípulo, essas coisas não estão mais em primeiro lugar. E elas não são mais a estrutura de vida, né? Sua família não é a tua estrutura de vida, né? Seus bens não são a sua estrutura de vida, a sua sabedoria não é a sua estrutura de vida, o seu trabalho, né? A maneira como a gente age e reage para alcançar os nossos sonhos não é mais
a nossa estrutura de vida. A nossa estrutura de vida é Jesus Cristo. A nossa estrutura de vida é a justificação. A nossa estrutura de vida é o treinamento diário que Jesus faz conosco através da leitura, da vida de adoração em espírito e em verdade. Diariamente a gente está adorando em espírito, combatendo a nossa carne, que é o nosso vilão aí, o nosso grande adversário, né? O nosso Satanás, o nosso diabolos, né? Que quer lançar os projetos de Deus fora da nossa mente para nos escravizar novamente aos padrões letais de uma vida sem Deus, né? A gente é do Senhor e nada é mais importante que Jesus. Então, isso pode ser a nossa oração. Senhor, não deixa nada ser mais importante que o Senhor no meu dia a dia, né? Vamos aprendendo. Todos iremos aprender a viver para a glória de Deus nesse sentido. Jesus ensina a deixar tudo, todas as coisas, no sentido delas não serem mais o foco, não serem um alvo, não serem um fim em si mesmas, né? Ao ponto de, se elas faltarem, não nos levarem a uma crise, né? É um rompimento com os padrões mundanos de vida plena, para que a vida seja preenchida com um padrão celeste de plenitude e satisfação, né? O Senhor está esvaziando o nosso coração, né, de ter foco nessas coisas que são algumas até autênticas, né? Família é autêntica, pai e mãe é autêntico, né? Tem coisas que é extremamente autêntico, interessante, pleno e satisfatório, né? Mas Jesus não quer mais que o discípulo, né, se prenda nessas satisfações mundanas. Uau! Está pegando pesado no discipulado, não está? Mas se a gente devolver para ele, a gente pode usar. A gente só não pode usar se a gente não devolveu ainda, né? Então devolve a sua família, corre. Ainda hoje, devolve tudo que você tem para Jesus. Né? Fala, Senhor, estou devolvendo para usar com maturidade, né? Porque a gente vai ver Abraão devolvendo Isaac e depois usando Isaac, né? Tendo o dinamismo de ver Isaac crescendo, Isaac glorificando o nome de Deus. Isaac tinha uma vida interessante diante de Deus, né? Quando a Rebeca estava vindo para encontrar com Isaac, ele estava lá meditando, né? Meditando no Senhor, pensando no Senhor. Daí ela olha de longe, né? Ele olha de longe, os dois. Isaac estava meditando enquanto a esposinha dele chegava, né? Quer encontrar uma boa esposa, né? Vai meditar, vai viver com Deus, né? Vai aprender, né, que seu pai já consagrou você na presença dele, né? Jesus manda seus discípulos amarem menos, né? Aborrecerem as demais coisas e amarem menos as demais pessoas, né? Porque essas demais coisas não podem se tornar obstáculos, empecilhos para o nosso crescimento, para a nossa vida cristã. A segurança e proteção familiar não podem nos esconder dos treinamentos e do crescimento necessário próprios ao discípulo, né? O discípulo está em treinamento, né? A família não tem autoridade para proteger o discípulo do treinamento. Às vezes a gente vê cristãos em treinamento, né? E às vezes eles falam para a gente assim: pastor, me ajuda a sair aqui do treinamento. Eu não tenho como tirar você do seu treinamento, né? Eu tenho a obrigação de dizer para você: Jesus está te treinando, mas eu não posso te tirar do treinamento, né? Pastor, me ajuda a sair do treinamento. Assim, do treinamento, eu não tenho autoridade para te tirar do treinamento, né? Eu tenho autoridade, tenho a responsabilidade de afirmar para você e te ensinar que Jesus está te treinando e Ele não te deixa sozinho no treinamento, porque Ele trata todo cristão salvo pela graça individualmente. Ele é quem treina individualmente todo filho que ele recebe. Ele, Jesus, é quem treina, né, a gente, né, com o treinamento espiritual, né? Ele é muito bom nisso. E eu gosto muito. Ele, ao ponto dele afirmar, né? Vou treinar. Então, se você é salvo pela graça, tem uma coisa que a gente tem certeza, né? Treinamento virão, né? O vale da sombra da morte aí vem para todo cristão, né? Mas, porém, todavia, a gente sabe que Jesus está juntinho conosco no vale da sombra da morte, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Jesus está lá comigo. Então, pode ficar tranquilo que todo mundo vai passar pelo treinamento aí, né? E Jesus vai junto, né? Tá bom? Ok. Portanto, uma família discipuladora, assim como uma igreja discipuladora, saberá observar o treinamento e também incentivar o crescimento, ao invés de tentar proteger, mimar o discípulo e manter preso às coisas deste mundo, né? A gente não está autorizado
a mimar cristão, né? A gente não está autorizado a dizer para ele, olha, não, Deus vai te dar tudo, né? As coisas vão acontecer do jeito que você orar, né? Você vai clamar e as coisas vão acontecer do jeito que você clamar, né? As coisas vão mudar dentro do teu planejamento individual. Não, o Senhor tem um planejamento dele, né? E as coisas vão acontecer dentro do planejamento dele, né? O Senhor é o discipulador, é o treinador, é aquele que nos conduz, né, a um treinamento espiritual interessante, mas ele nos dá os recursos, né, desse treinamento em termos de dizer que o verdadeiro adorador, né, ele adora em espírito e em verdade, né? Ele tem que ter a Bíblia. Ele tem que combater os seus pecados, ele tem que conhecer a sua carnalidade, né? Então ele precisa estar preso à palavra, estar preso ao treinador, né? Para que ele não seja confundido, né? Com os engodos, os muitos engodos que este mundo oferece, né? E que são uma grande mentira, tá bom? Vamos caminhar. Jesus manda seus discípulos avaliarem as suas vidas como um construtor de uma torre, como um rei que sai para a guerra, né? Lucas 14. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo, então, condições de paz, né? Então, a gente está vivendo aí no treinamento do Senhor, a gente está avaliando nesse treinamento, a gente está entrando com os recursos da graça, né, para cumprir com os propósitos de Deus, né, e viver aquilo que Ele mesmo já planejou para a gente em termos de vitória. Bom, o que é mais seguro? Fazer de qualquer jeito? Deixar como está? Ou renunciar tudo e submeter tudo à perfeição de Deus? Jesus ensina que qualquer coisa sem Ele já está sujeito, então, ao fracasso espiritual, né? Não é seguro a gente olhar as coisas e fazer do nosso jeito, né? A gente precisa se submeter, né, ao perfeito Deus, né? Dentro do Éden, o planejamento de Adão e Eva, eles creram que o planejamento deles, né? A Eva creu que o planejamento dela era melhor que o planejamento de Deus, né? Isso não é segurança, né? A gente precisa renunciar ao que somos, os nossos desejos, a nossa carnalidade, submeter àquele que planejou de maneira perfeita todas as coisas. O Senhor, Ele não deixou, Ele não formou a terra e deixou ela solta, não. Ele planejou tudo que acontece, Ele é aquele que faz tudo acontecer do jeito que Ele planejou, né? Ele está presente com os seus santos, né, para guardar a mente, né, e guardar a confiança dos seus santos totalmente nele, né? Chamada eficaz do discipulado, né? A mediação de Jesus. Tem um texto em 1 Timóteo 2,15, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ou 15, que fala que Jesus é o nosso mediador, né? Ele é aquele que faz a mediação. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele ensina assim, olha, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completar até chegar o dia de Cristo Jesus, até chegar o final de todas as coisas, né? Tem um começo, irmãos, em Jesus, né? O próprio Jesus, ele se encarregará de completar aquilo que ele já iniciou na nossa vida, né? Esse discipulado. O discipulado evidencia o chamado do Senhor para uma nova vida. Ele mostra que o Senhor rompeu o nosso vínculo com este mundo, né? Agora ele está formando na gente, reafirmando, refazendo na gente, né, a imagem e semelhança de Deus, né? A gente tinha a imago Dei na construção de todas as coisas, fomos manchados pela imago serpente, né? Mas agora nós recebemos a imago Christus, né? E isso traz para a gente, né, a consciência de um ministério, de um treinamento, de um discipulado constante para a gente abandonar os vínculos que a gente tinha com esse mundo perverso. O discipulado está ligado ao chamado, então, eficiente e eficaz do Senhor para a vida com Ele. É evidente, como vimos na introdução, que por nós mesmos nós buscaríamos inúmeras perfeições carnais, né, que seriam, então, as nossas angústias, né, aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus. Jesus chama para a salvação, e esse chamado leva ao discipulado. No discipulado, nós aprendemos com Jesus a deixar
coisas por causa do chamado, né? A gente vai ter coragem de deixar coisa que atrapalhava a nossa fé, e a gente agora vai ter coragem, né, de agarrar coisas que ampliam, né, que dão maturidade para a nossa fé espiritual. Ao mesmo tempo que Jesus nos leva a avaliar nossa vida e pensar no que seria melhor, Ele mesmo, como dono de todas as coisas, prover as condições necessárias para que haja rompimento e, consequentemente, então, o amadurecimento que iremos ver acontecer todos os dias, ainda que existam momentos onde pensemos, mesmo que por pouco tempo, se é possível viver à parte dos decretos, se é possível viver longe da providência do Senhor, se é possível fazer as coisas sem o Senhor da providência, né? Isto é impossível. Jesus ele é o mediador de toda essa transformação, por isso a garantia da transformação está somente nele. Jesus nos chama para sermos seus discípulos e nos apresenta essa nova vida, tendo ele como a ponte entre nós e todas as demais coisas, né? Já não estamos grudados, né, e dependentes das circunstâncias, mas estamos agora ligados a Cristo, que agora nos dá uma nova visão de tudo, tendo Ele mesmo como mediador entre tudo que a gente olha, entre todas as coisas. Nós somos guiados a nos envolvermos com a família, com a igreja, com a sociedade, com os dons, com o dinheiro, com o sucesso, a partir de Jesus, com base nele e tendo somente Ele como mediador, né? Ele é a lente, né? Ele é a possibilidade que nós temos de olhar todas as coisas a partir dele, né? Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é meu pastor, nada me faltará, mas Ele também é dono de toda a nação. Ele é dono de todo o planeta, Ele é dono de todas as coisas. Então Ele requer que eu aquiete meu coração e confie nele. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra, sou dono de toda a terra. Todo mundo precisa reconhecer, glorificar, bendizer, louvar o meu nome, porque eu sou o dono de todas as coisas. Jesus é o dono de tudo. Jesus é o único dono de todas as coisas. Jesus é o onipotente, Ele é o único que tem poder. Ele é onisciente, Ele é o único que escreveu a história. E Ele sabe o que escreveu. Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele sabe o que escreveu na história, né? Mas Ele é onipresente. Ele está comigo, né? E Ele é o meu Deus, Ele é meu Senhor, né? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o que era, o que há de vir, né? O Todo-Poderoso. Ele é aquele que afirmou em Mateus 28:18, né? Toda autoridade na terra e no céu é minha, né? Não tem concorrência para a autoridade de Jesus Cristo, né? Ele é o dono de todas as coisas. Então Ele quer que tudo que eu olhar que é dele, seja igreja, seja família, seja sabedoria, tudo o que estiver acontecendo, Ele quer que a minha lente, né, a minha ótica seja através dele, né? Ele é o mediador entre todas as coisas, né? Então, quem que é o dono do meu vizinho? É Jesus. Como é que eu vou olhar para o meu vizinho? Através da lente que é Jesus. Quem é dono do meu casamento? É Jesus, né? Então, como que eu olho para o casamento? A lente é Jesus. Quem que é o dono da escola onde eu estudo, né? É Jesus. Então eu preciso olhar para a escola através dessa lente que é Jesus Cristo, né? Então tudo na minha vida agora é Jesus. Eu sei que Ele é dono de todas as coisas, eu sei que Ele manda em todas as coisas, eu sei que Ele manda na família, Ele manda no trabalho, Ele manda na igreja, Ele manda nas pessoas. Então, quando a gente olhar para as pessoas, a gente não pode olhar mais para nada senão através de Jesus, que é o mediador de toda a minha ação, de toda a minha visão, do meu pensar, do meu sentir, do meu agir, né? Tudo é Jesus, o mediador. Isso é bem interessante. Se a gente lembrar disso, e se a gente começar a viver isso, né, na prática, a gente vai perceber Jesus em ação. É por isso que Provérbios capítulo 3, versículo 6 fala assim, reconhece-o, Provérbios capítulo 3, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as veredas. Se a gente não reconhecer Jesus, a gente vive uma vida atrapalhada, mas se a gente reconhece Jesus, a gente vai ter as veredas endireitadas, né? A gente vai olhar para o trabalho, a gente vai olhar para uma expressão de raiva de uma pessoa, né? A gente vai olhar para uma atitude estranha, para um vizinho que comete alguma coisa que não agrada o nosso coração, alguém no trabalho que faz alguma coisa que não agrada o nosso coração, alguém no trânsito, e a gente vai, opa, é Jesus querendo me discipular em alguma área da minha vida, talvez a paciência, talvez o amor cristão. Porque a gente ama Jesus, aí a gente ama ler a Bíblia, aí a gente tem amor pela igreja para desenvolver nossos ministérios, a gente passa a ter amor pelos irmãos, e amar o irmão é amar para que o irmão entenda o discipulado, tudo que a gente está ouvindo aqui hoje, né?
e amar o próximo, para que o próximo também se aproxime dessas verdades espirituais, né? Para que ele possa também amar a Jesus Cristo como a gente está buscando amar a Jesus Cristo, né? Então é o nosso treinamento, né? A gente está aqui e não está passando férias aqui não, e não está aqui na terra para a glória do nosso nome não. Nós estamos sendo treinados para ir para casa, né? Para voltar para o Éden, né? O Senhor está arrancando as nossas astúcias, está purificando nosso coração para nos conduzir para casa, tá bom? Cristo, então, é o nosso intercessor, né? Cristo se interpôs entre mim e as circunstâncias do mundo. Não há volta mais, ele está no centro de tudo. Ele já rompeu as relações diretas que aquele que foi chamado guardava com as circunstâncias. Cristo requer ser o mediador. Tudo deve operar por seu intermédio, através dele. Ele não está apenas entre mim e Deus, mas ele está entre mim e tudo. Entre mim e os outros. Entre mim e as coisas. Ele está entre mim e todas as coisas. Ele é o mediador. Não apenas entre Deus e o ser humano, mas também entre um e o outro ser humano, entre o ser humano e a realidade, porque todo mundo foi criado por meio dele. João 1,3, 1 Coríntios 8,6, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Ele é o único mediador no mundo. Desde Cristo agora já não existe relação direta entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e o mundo, entre o ser humano e alguma coisa. Cristo quer e requer ser o mediador, né? Isso é tão interessante, irmãos, porque agora a maneira que eu tenho de me relacionar com tudo é entendendo o governo soberano de Jesus. Entendendo a majestade de Jesus Cristo, né? Eu não estou no relacionamento aberto com as coisas, né? Não estou no relacionamento direto com as coisas, né? A base para eu me relacionar com as pessoas é a consciência do governo e do império de Jesus Cristo, irmãos. Isso é muito interessante, né? Ele é mediador entre todas as coisas, porque ele é dono de todas as coisas, né? Salmo 23 afirma que ele é o meu pastor e nada me faltará, mas o Salmo 24 afirma que ele é dono de tudo. Então, se eu creio que Jesus Cristo é o meu pastor, né, se eu estou vivendo a consciência do ministério pastoral de Jesus sobre todas as coisas, então também eu tenho consciência de que tudo o que acontece é dele, é para ele, para a minha maturidade, mas para a glória do nome dele. Consegue entender? A gente consegue entender a dimensão gigante disso tudo? Às vezes a gente fala assim, mas as coisas estão acontecendo abertas. Nunca. As coisas perderam o controle. Nunca. Jesus não perde controle, meu irmão. Você crê num Jesus que não perde controle? Você crê no Jesus que domina, onipotente, onisciente e onipresente conosco, né, sobre todas as coisas? Jesus, ele não manda recado. Jesus, ele é o Senhor sozinho, Senhor poderoso, onipotente, Deus gracioso, que impera de maneira perfeita todas as coisas. Isso é ser mediador entre todas as coisas, é mediador de tudo, né? Mariana. Micael colocou: Asaf, no Salmo 73, quase se perdeu ao focar demais naquilo que era transitório e a observar a prosperidade passageira dos ímpios. Mas quando olhou as coisas da perspectiva correta, ele percebeu que Deus era o seu maior bem, e que mais importante para ele era estar junto a Deus, e que não valeria ganhar o mundo inteiro e perder a alma. É isso aí. Não tem nada solto. Quando Asaf observa, né, os ímpios, né, tão poderosos, engordando, né, tão cheios de dinheiro, e às vezes a gente vê cristãos correndo atrás daquilo que nunca fez o rico feliz. Se o rico fosse feliz, ele não estava fazendo tanta besteira por aí, né? Na verdade, a felicidade, irmãos, ela não está em ter as coisas, né? A felicidade é ser filho de Deus. Então, se o filho de Deus tiver muita coisa ou pouca coisa, a base dele não é aquilo que ele tem. A base dele é Jesus ter pago o preço na cruz do Calvário, né? O rompimento com o mundo revela que cremos, né? E dependemos de somente um mediador. Não precisamos das angústias deste mundo. Nós temos Jesus, irmãos. A gente não precisa do amor, da alegria, da paz, do ânimo tão ineficazes deste mundo. Nós temos Jesus. Não precisamos viver as ansiedades deste século, o desespero, a hipocrisia, né, deste século. Nós temos Jesus. E isso, conforme disse nosso irmão Micael, tem que nos satisfazer, né? Relacionar-se no mundo e com o mundo longe de Jesus e sua mediação é ilusão, é cansaço.
correr atrás do vento, na linguagem de Eclesiastes. Tudo se torna vão e sem sentido se não estiver fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Até as melhores das intenções sem Jesus investidas humanas para sentir-se realizado. Jesus nos chama, rompe os nossos laços com o mundo e passa a nos ensinar sobre ele, e assim nos conduz ao discipulado. Nós somos devolvidos ao mundo, não mais como parte do mundo, mas como agentes, embaixadores, representantes, discipuladores dele. O que fazemos aqui com as pessoas que nos cercam, com as coisas que possuímos, precisam ser fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Qual é o segredo para uma família feliz? Como ter contentamento em várias áreas da vida? Como dar valor ao que fazemos? Qual é o segredo para o crescimento saudável das crianças e dos adolescentes? Como é que os jovens poderão manter-se puros em suas vidas? Que leva um idoso até prazer e alegria em plena velhice. É a mediação de Jesus em tudo, irmãos. Jesus, agora o discípulo olha tudo, ele tem uma lente para olhar, né? O discípulo não olha para o mundo sem Jesus, não olha para a família sem Jesus, não olha para o trabalho, para a igreja, não olha para a sua vocação sem Jesus, ele não olha para os mendigos da rua sem Jesus, ele não olha para as adversidades, ele não olha para a pandemia, ele não olha para as crises, para o trânsito, ele não olha para nada sem Jesus. É a base dele enxergar todas as coisas de Jesus, irmão. Discípulo, ele não consegue enxergar primeiro a crise, ele olha através de Cristo. Ele não consegue enxergar a pandemia, ele vê Cristo. Ele não consegue enxergar problemas, dificuldades, doenças, ele consegue enxergar Cristo. Está entendendo onde Jesus quer levar a gente? Ele quer arrancar as astúcias do nosso olhar para a gente voltar a olhar para Ele. E não dá para olhar as coisas mais, como discípulo, não dá para olhar as coisas mais sem Jesus. Não dá para olhar as coisas sem o onipotente, sem o onisciente, sem o onipresente. Não dá para a gente caçar e mendigar amor, mendigar alegria, mendigar paz e mendigar ânimo. Não podemos mais fazer isso. A gente não pode fazer isso mais com o sacrifício de Jesus. A gente não pode ofender o sacrifício de Jesus com desespero, com estresses, angústias e duvidar da vitória dele, vitória plena, absoluta, né? Onde ele paga o preço de maneira perfeita e absoluta. Não é um anjinho da guarda pagando o preço, não é um serzinho bonzinho pagando o preço, é o Pai, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Ele desceu, ele pessoalmente condescendeu. Que mistério maravilhoso! Olha a largura, o comprimento, né, a dimensão deste amor profundo pela sua vida, irmãos. O amor completo, né? Amor 0 quilômetro pela sua vida, individual pela sua vida. Jesus te olha individualmente, te trata particularmente, né? Não te trata igual a todo mundo, não. Ele pega você, põe no colo e diz assim, nosso treinamento vai ser assim, assim e assado. E ele treina. E você está sendo treinado de maneira individual. Não se compare, né? Para não sair frustrado, né? E criar um padrão do treinamento de Jesus pela sua vida, né? Ele está te tratando individualmente. Ele te chamou individualmente, está te treinando de maneira individual, o seu treinador individual, ok? Jesus nos ensina a olhar para o mundo, para a nossa própria história, para o nosso contexto, não mais como dependentes deles e das circunstâncias para sermos alguém. Já somos amados em Cristo Jesus e o discipulado nos revela o que podemos fazer neste mundo que mostre Jesus, que mostre a nossa nova realidade. Marcos 10, 28 e 31, mesmo relato do abandono de coisas por causa de Jesus. A gente vê Pedro fazendo uma pergunta que muitos de nós gostaríamos de fazer. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente século 100 vezes mais casa, irmão, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, né? Aí Pedro faz uma perguntinha, Senhor, a gente abandonou tudo por causa do Senhor, né? Deixou pai, deixou mãe, deixou tudo. Aí Jesus diz, relaxa, porque eu vou te dar 100 vezes, ainda aqui, né? De gente, mas eu vou te dar com os juros. Os juros são perseguições. Mas você tem a vida eterna como garantia, né? Olha só o que Jesus promete para você nessa terra quando você deixa tudo por Ele, né? Muita luta, mas o presente maior dele é vida eterna. Tá vendo, irmãos? E a gente quer ficar na perseguição, a gente quer ficar aqui, irmãos. O aqui
é treinamento, né, de perseguição, de lutas espirituais, né, contra a carne, mas o verdadeiro presente é a vida eterna. Jesus vai te dar um monte de irmão, um monte de gente interessante, abençoadora, né, mas o presente para nós não é aqui. Aqui tem perseguição, aqui tem luta, tem treinamento. O presente bom é a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos, os últimos serão primeiros, né? Uns serão levados daqui a pouco, né? Amanhã alguns serão levados, outros serão levados na semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, sei lá quando, né? Mas a gente tem irmãos em Cristo Jesus valiosos, né? Que agora são nossos irmãos, que também entraram no treinamento, né, de vida espiritual, no discipulado, né? Aqui é luta mesmo, é treinamento, né? Mas a gente tem casa verdadeira, vida eterna, né? E essa é a promessa de Jesus. 9 horas é hora de a gente parar, né? Então o treinamento continua. A semana que vem a gente continua esse assunto gostoso, né, de discipulado, né, de treinamento de Jesus, onde ele quebra as nossas muitas astúcias, vai treinando a gente para arrancar as nossas astúcias, porque está nos conduzindo para casa, né? Presbítero Adalto, tá por aí? Estou aqui sim, pastor. Boa noite. Foi muito bom participar do estudo, da palavra. Estou agradecido a Deus porque estamos mais uma vez falando com o nosso Deus. Santo Deus, o nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem nos concedido, pela melhora que tive. Te peço, Deus, continue nos abençoando. Abençoando, Deus, a tua igreja, abençoando, Deus, aquelas pessoas que estão lutando com dificuldade, com enfermidade. Que eles possam, Deus, ser alcançados pela tua misericórdia, ser curado e ser agradecido a ti por tudo que tem recebido de suas mãos. Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa, Deus, a reunião do presbitério que vai acontecer depois de amanhã. Tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês aí que estavam conosco, né? Obrigado pela presença de vocês. A paz seja com os irmãos, né? E o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na semana que vem a gente continua nesse assunto, tá bom? Deus abençoe sua vida, né? Você é discípulo de Cristo, né? O que está acontecendo com você é Jesus te treinando, né? Para que você abandone as suas astúcias e o ame mais, né? É isso que ele requer de nós.